Paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda respirando esse contexto da Páscoa, eu gostaria de ainda refletir sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda e como nós precisamos compreender à luz do que a palavra de Deus fala. Todos nós sabemos como Jesus morreu. Todos que conhecem a história de Jesus sabem como ele morreu. Ele morreu crucificado. A crucificação era uma das mais horrendas, se não a mais horrenda morte criada pelo Império Romano e daquela época. Pessoas passavam dias ali crucificadas, muitas delas passavam dias sofrendo, padecendo, até o último suspiro. Era uma morte terrível. A Pax Romana, a paz romana era estabelecida desta forma. Ali crucificados era uma forma do Império Romano mostrar o destino daquelas pessoas que se levantavam contra o Império. Os evangelistas, João no capítulo 19, Mateus no capítulo 27, Marcos no capítulo 15 e Lucas no capítulo 23, todos eles narram algo sobre o sofrimento que Jesus Cristo passou. Os soldados de Pilatos que já era extremamente conhecido por sua crueldade. Quando Pilatos então se viu encurralado e então condenou o Senhor Jesus Cristo à morte, ele então, a pedido dos sacerdotes judaicos, Jesus então foi entregue por Pilatos para os seus soldados, para que os soldados pudessem então como que se divertir, mas de certa forma preparar Jesus para a crucificação. Colocaram nele uma coroa terrível de espinhos, que então rasgava ali a sua fronte. Colocaram sobre ele um manto de púrpura para destacá-lo, já que ele era chamado o rei dos judeus. Deram-lhe bofetadas e mais bofetadas. Colocaram um caniço na sua mão direita, cuspiram nele, bateram nele, humilharam o Senhor Jesus Cristo. Diante da acusação dos sacerdotes que diziam que Jesus a si mesmo se fez filho de Deus. A maior verdade sobre Jesus foi a causa, a acusação que foi lançada contra ele. Que ele se fez a si mesmo filho de Deus, quando de fato ele era, é e continuará sendo o Filho de Deus. Olhando para a terrível morte na cruz, quem sabe você assistiu o filme dirigido por Mel Gibson, A Paixão de Cristo, que mostra um pouco desse sofrimento. E pouco porque ali é encenação, é filme. Nós não fazemos ideia do sofrimento que foi para o Senhor Jesus Cristo morrer e ter aquela horrenda morte, sem ter nenhum pecado, sem ser culpado por nada. A Bíblia nos diz, lá em Isaías 53, a partir do versículo 3, sobre Jesus, profetizado, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto é o que testemunha o profeta Isaías há mais de 600 anos, 6 séculos antes do Senhor Jesus Cristo. Dá um testemunho de que a ira de Deus, por isso ferido de Deus foi Jesus. A ira de Deus, por conta do nosso pecado, ela veio e foi lançada sobre o Senhor Jesus Cristo. Paulo, perseguidor da igreja e depois convertido ao Evangelho de Jesus, Paulo é quem narra, é quem diz, lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Romanos 6, 23, Paulo vai nos dizer, o salário do pecado é a morte. Desde o Éden, quando o homem pecou e esse pecado passou de geração a geração, o salário do pecado continua sendo a morte.
Mas a Bíblia diz lá em Romanos 6,23, esse mesmo texto que diz que o salário do pecado é a morte, diz Paulo, mas o dom gratuito de Deus, o presente da graça de Deus, gratuito, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você lembra do Cordeiro lá de Êxodo, capítulo 12, comemorado, festejado ali, a Páscoa dos judeus? Você lembra do Cordeiro que era sacrificado? Sim, ele apontava para o Senhor Jesus Cristo. Porque um cordeiro foi sacrificado por cada casa. Um cordeiro morreu para salvar vidas. Jesus apontava o cordeiro para Jesus, que morreu para salvar as nossas vidas. Como diz Paulo em 1 Coríntios 5, 7. O Senhor Jesus Cristo, Ele, Jesus, é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu, Ele passou e Ele sofreu a morte na cruz do Calvário por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar. Assim como o Cordeiro morreu no lugar do primogênito, lá em Êxodo capítulo 12, na instituição da Páscoa, quando Deus instituiu a Páscoa, assim também Jesus, o unigênito Filho de Deus, sendo Ele Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Ele encarnou, viveu nesta terra sem pecado e morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu e por isso se diz a morte vicária, substitutiva. Ele morreu nos substituindo, morreu a seu tempo, no tempo certo, no tempo de Deus. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Por isso que a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, lá em 1 João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que nós precisamos fazer. Confessar o nosso pecado a Deus, clamar por misericórdia, muito mais do que pela questão do coronavírus. É clamar a Deus o perdão pelos nossos pecados, para que Jesus seja Senhor das nossas vidas, que Ele seja o nosso Salvador, que nós o recebamos como nosso Senhor e Salvador. Como diz lá João, capítulo 1, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a quantos o receberam, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus são todos aqueles que creem e recebem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Creia nele, creia em Jesus, receba ao Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Creia na sua promessa, que nós não estaremos perdidos. Nós confiamos no Senhor Jesus. Quem sabe você pode até procurar na internet e procurar aquele filme Acredito, que é a história de 12 pessoas que são confrontadas e colocadas diante da cruz. Vale a pena você assistir este filme. Vale a pena você ouvir o louvor interpretado pelo Quarteto Milênio. Era para ser eu naquela cruz. Era para ser eu naquela cruz. E que você creia na mensagem da Bíblia, na mensagem do Evangelho. Que Jesus morreu para nossa salvação. Não há salvação fora do Senhor Jesus. Ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Creia no Senhor Jesus. Entregue sua vida a Ele, que morreu para nossa salvação.